O que é Service Mesh? Ninguém nunca me fez entender. Eu não sei se eu vou te fazer entender, tá? Mas eu vou tentar te explicar. Galera, vamos pensar o seguinte. O boom, o primeiro grande boom de microserviços, né, vamos chamar por esse nome no mercado, foi ali 2000 entre 2010 e 2015, tá? Eu colocaria ali talvez 2012, 2013. É, um dos grandes responsáveis pela popularização disso foi a Netflix, do ponto de vista de open source, por causa do Netflix OSS. Né? Então eles jogaram muita ferramenta no mercado, muita API, muita prática, enfim. Eles, né, foram uma das empresas que ajudou a popularizar isso. Mas vamos lá, como é que era você fazer microserviço nessa época? Principalmente no comecinho ali, né? Você tinha lá o seu microserviço, né? Fiz o meu microserviço. Aí esse meu microserviço, ele tinha que se autenticar em algum lugar. Aí eu ia lá e fazia a autenticação dele. Ah, eu tinha que coletar a métrica dele. Aí eu ia lá e fazia o código de coletar a métrica. Ah, ele tinha que, sei lá, ter alguma coisa de discovery. Eu ia lá e criava o discovery nele. Então tinha vários, em inglês a gente chama isso de microservicilities, né? São as microservicilidades, enfim, não sei, não existe tradução disso. Mas é aqueles comportamentos que todo microserviço precisa ter. Tá? E são ali uns 10, 12 mais ou menos. Então você precisava fazer tudo isso no seu código. Beleza, a gente fazia, né? Era o que tinha para hoje, né? Era o que tinha para, no caso, para ontem, né? Para a época. E aí, qual que era o problema disso? Se você tinha lá vários microserviços, que é o normal, acabava que você meio que tinha muito código repetido. Ou se o código em si não era repetido, mas muito código diferente fazendo a mesma coisa. Então eu tinha nesse microserviço um código de autenticação, nesse um código de autenticação, nesse um código de autenticação, mas no fundo tudo era autenticação. Ah, eu tinha discovery aqui, mas tudo era discovery. Então, beleza, mas era como dava para fazer. Tá? E aí, de novo, né, com a Netflix OSS, eles disponibilizaram várias bibliotecas que você podia pegar e botar aquela biblioteca no seu projeto, e, enfim, já trazia muito desse código pronto para você. Mas aí gerava um outro problema, entre aspas, né, porque só funcionava em Java, né, porque o Netflix OSS era focado em Java. Mas tudo bem. E aí, com o passar do tempo, e aí se você olhar historicamente na computação, isso sempre acontece, quando uma tecnologia vai amadurecendo, ela vai aumentando o nível de abstração dela. O que é o nível de abstração? Cada vez mais você vai codar menos em relação a determinada coisa. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, à medida que todas essas microservicilidades, né, foram amadurecendo, a gente foi entendendo como aquilo funcionava, aquilo começou a ser movido para camadas fora do meu serviço em si, para que eu pudesse reaproveitar cada vez mais todos esses serviços que são comuns a todo microserviço. Isso desembocou aonde? Desembocou numa camada de infraestrutura, no caso do Kubernetes, não é só no Kubernetes, mas enfim, isso desembocou numa camada de infraestrutura que fornece tudo isso para o seu microserviço. Então, uma camada de infraestrutura que vai te dar API, né, no caso, para te dar, sei lá, de novo, autenticação, monitoramento, discovery, login, observabilidade, enfim, tudo aquilo que você fazia para cada um dos seus microserviços, isso foi para uma camada de cima, uma camada de infraestrutura, e agora você pode ir lá e acessar esse serviço que você precisa na sua camada de infraestrutura. Com a vantagem que você não precisando mais fazer esse código no seu microserviço, você tem mais tempo, mais foco, mais disponibilidade para se dedicar realmente a fazer aquilo que o seu microserviço precisa fazer. Então, e como que é o nome dessa camada? Service Mesh. Tá? O Service Mesh ele é uma camada de infraestrutura focada em comunicação entre os serviços. Então, quando você tem dentro do seu, e aí já falando de Kubernetes mesmo, né? Quando você tem dentro do seu cluster de Kubernetes uma plataforma de Service Mesh, os seus serviços eles não se comunicam mais diretamente, eles se comunicam através da camada de Service Mesh. E até agora, a forma com que isso tem sido feito é através do que a gente chama de sidecars container. Né? Então, o que é um sidecar container? Você tem sua aplicação, ela está rodando num pod, ok? Então, sua aplicação, você tem na sua aplicação, você jogou lá no container, pegou o container e botou num pod. Só que um pod, ele consegue rodar mais de um container ao mesmo tempo.
Então você coloca um outro container dentro do seu pod, que é um sidecar container, que ele pertence à sua camada de service mesh. Então agora quem faz a comunicação desse pod não é mais o seu serviço, é o sidecar container. E aí o sidecar container, ele se comunica com os outros, e aí ele vai fazer toda a parte de autenticação, enfim, tudo que você precisava fazer, tudo que você tinha código para fazer isso antes e não tem. Não precisa mais ter.